Boa tarde a todos e a todas, né? Então, assim, ó, já que entrei participando do final da exposição aqui do Marcelo, a nossa empresa depende muito das decisões de Brasília, então faz com que a gente tenha que ir muitas vezes em Brasília e tem que sempre ter um diretor, inclusive o presidente está em Brasília, semana passada eu fiquei a semana toda lá, e as primeiras vezes que eu fui a Brasília, eu também fiquei impressionado porque há uma espécie de miragem, assim, né? Tu olha, o ministério é logo ali, eu vou ir a pé e tal, né? E tu vai caminhando e caminhando e não chega nunca, né? Aí eu peguei um táxi e perguntei pro taxista, escuta, como é que o pedestre faz para se movimentar? Não vejo ninguém andando a pé aqui e tal. Ele disse, não, aqui o pedestre anda de táxi, ele me disse. Essa foi a resposta que ele me deu, né? E, de fato, é isso, né? Lá é a cidade do automóvel, não tem esquinas, né? Tudo, aquelas tesourinhas lá, o planejamento, enfim, né? E também nessas experiências de congressos de NTP, enfim, né? De transportes, eu fiquei gravado com o título de uma palestra que eu assisti sobre motoboys, né? E o título da palestra era Motoboy, um meio de ganhar e perder a vida, né? Porque é isso, eles, ao mesmo tempo que eles usam a moto para ganhar o seu sustento, também é uma maneira de... E, por outro lado, em São Paulo, são os maiores doadores de órgãos. Uma vez um taxista me disse, não, mas a gente não se preocupa aqui porque eles são os maiores doadores de órgãos, né? Porque todo dia morre um motociclista, né? Todo dia. Então, essa é a realidade do país que a gente vive. E a questão cultural e a disparidade também de culturas, né? Porque nós aqui, por um bom tempo, resistimos à ideia do mototáxi, né? Nós conseguimos resistir, até por uma questão climática, né? Porque chega no inverno e tal, é desconfortável. Mas hoje já está aí, com a entrada dos aplicativos, já tem mototáxi na cidade, meio que clandestino ou não, existe, né? Enfim, nunca se aceitou essa ideia, mas, de fato, ela está aí, né? Então, é uma disparidade cultural, é um país continental, né? E que tudo converge para o individual, né? Então, nós, por exemplo, temos uma empresa de transporte coletivo, estamos lutando para nos reerguer, voltar a operar e aumentar a demanda. A capacidade instalada da Transurb é de transportar 300 mil pessoas por dia. Nunca chegamos nesse número, o número máximo que nós chegamos foi 220 mil no auge de uma Expo Inter, né? Então, nossa retomada agora que acontece no próximo sábado, hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia que nós vamos operar usando frota de ônibus, que nós gastamos mais de 12 milhões de reais, gente, de janeiro até agora, pagando ônibus para poder complementar a viagem dos usuários. Uma receita que a empresa que depende da receita perdeu, porque diminuiu essa capacidade de transporte e teve que aportar o recurso para complementar a viagem, né? Porque nós vendemos uma viagem de Porto Alegre a Novo Hamburgo. Então, nós temos que entregar isso, né? E para poder manter e para poder fazer a sustentação da empresa, é isso que aconteceu. E também nessas idas e vindas de congressos, de transportes, também tem uma outra metáfora muito importante que alguém falou, que automóvel é que nem gás. Ele vai ocupar todo o espaço que for concedido, né? É uma das propriedades do gás, né? É ocupar todo o espaço que lhe é concedido. E automóvel é isso. Quanto mais espaço nós der para o automóvel, mais espaço vai ser ocupado, mais congestionamento nós vamos ter, né? Agora nós estamos aí com a onda da febre dos carros e ônibus e tudo elétrico, né? Então tá uma maravilha. Agora ninguém sabe o que vai acontecer quando estourar o tempo de validade das baterias disso, né? Que é em torno de 8 anos. Né? Nós ainda vamos viver para ver isso, espero, né? O que vai acontecer? O que se descarta? Então, aquilo que se diz que hoje ambientalmente é correto, daqui a 10 anos pode não ser, vai ser ninguém vai saber o que fazer com essas baterias, reciclar isso tudo, né? Também é um problema, né? Então, e a questão energética, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar aqui no trem, como superintendente na época, a implantação do aeromóvel. Nós fomos a primeira aplicação da tecnologia aeromóvel no país e no mundo, numa aplicação comercial, porque a experiência que se tinha no mundo era em Jacarta, mas num parque, numa linha circular dentro de um parque. Agora, colocar a tecnologia a funcionar
né, abrindo e fechando porta, porque um dos grandes problemas do transporte público é portas. Não sei se você sabe, mas o ciclo de portas que abre e fecha por dia é uma enormidade, né? Então, nós implantamos aqui a tecnologia aeromóvel, atendendo do horário do nosso funcionamento, das 5 da manhã às 23 horas da noite. E uma das princípios da tecnologia aeromóvel é a relação peso morto, peso transportado, né? Então, se nós dividir a tonelagem que tem o veículo de 150 passageiros ou de 300 passageiros pela sua capacidade, dá em torno de 35 quilos por passageiro, o peso do veículo. Então, se gasta pouca energia para movimentar o veículo, e isso era uma das características da tecnologia do aeromóvel. É tirar todo o peso embarcado, né, que é a motorização, enfim, e transportar só pessoas, né, para gastar menos energia, nesse conceito de economicidade energética. E por muitos e muitos anos, a gauchada, os técnicos, os engenheiros, espancaram para caramba a tecnologia aeromóvel, dizendo que era ineficiente energeticamente. E nós, depois de aplicar e operar por mais de 10 anos, ficou, através de todos os nossos relatórios, demonstrado que é extremamente eficiente energeticamente. Para vocês terem uma noção, o consumo de energia elétrica para movimentar os veículos é inferior ao que nós gastávamos no ar-condicionado para refrigerar as estações, né? Então, a conversão da energia elétrica, né, em propulsão de ar resultou numa economia extremamente positiva, tanto que daqui virou um grande showroom, aqui, na verdade, é um laboratório da tecnologia, a nossa aplicação, que hoje está sendo implantada em Guarulhos, graças à experiência que nós tivemos aqui, que, infelizmente, nós perdemos com a inundação, né, porque toda a parte de tecnologia, de automação e os motores e a motopropulsão estava no nível do solo. Então, nós perdemos, nós tínhamos uma redundância desse sistema, tanto na nossa estação, quanto lá no sítio do aeroporto. E isso foi perda total. E nós estamos agora numa batalha, porque nós priorizamos recuperar a Transurb, o sistema de trens, né, antes de recuperar o aeromóvel, mas nós não desistimos da ideia de investir, né, em buscar recursos para recuperar e voltar a operar novamente, né? Então, é a nossa batalha, nós fomos pioneiros, né, na aplicação dessa tecnologia, e esse era um dos conceitos, né? Afora uma série de outros, né? Que um veículo ferroviário não tem capacidade de fazer o raio de giro. E se vocês olharem a nossa linha, que nós chamamos de laboratório ou projeto piloto dessa aplicação aqui, ela responde a vários questionamentos de um sistema de transporte sobre trilhos, né? Que é capacidade de curvas, nós temos um S para chegar aqui, capacidade de inserção em áreas já construídas, né, de se inserir no tecido urbano em áreas que já estão consolidadas, em via elevada, então a pouca necessidade de espaço para sua implantação, e, enfim, rampas, né, capacidade de subir rampas, porque o que empurra o aeromóvel é a massa de ar, né, não é pressão, é massa, é força do ar, né? Então, a aplicação aqui procura responder vários questionamentos da tecnologia sobre trilhos, né? E o trilho, na verdade, do aeromóvel é só um guia, só para ele se guiar, porque o que move ele é uma vela. E nós recebemos, ano passado, aqui, os vagoneiros lá de Rio Grande, lá daquelas vagonetas que tem em Rio Grande, né? E naquela oportunidade que eu recebi eles aqui no trem, porque eles queriam uma ajuda nossa para recuperar o sistema lá, né? E eu falei para eles se eles tinham noção daquelas vagonetas lá foram a fonte de inspiração do Oscar Cuesta, porque ele se formou em Pelotas, na Escola Técnica em Pelotas, e ele via aquelas vagonetas, e dali surgiu a inspiração do aeromóvel, porque ele pensou, pô, mas se isso aqui anda sob trilho, que é o menor atrito, roda trilho, e tem uma vela em cima, se eu colocar a vela embaixo, num duto, né, e eu alimentar, claro, a partir dessa ideia, ele desenvolveu as válvulas, né, atmosféricas e tal, que seccionam a via com essas válvulas, entendeu? Que aí vem um pouco da experiência dele da aviação e tal, né? E eu perguntava, mas, seu Oscar, faz 30 anos que esse negócio está ali na Loureiro e tal, você não tem preocupação Eles, eu convivi muito com ele nesse período, e eles diziam, Hernani, é o seguinte, quando a aviação descobriu a turbina, né, levou mais de 30 anos para alguém ter coragem de voar,
porque ninguém acreditava que um avião podia voar sem hélice. Então, tudo que é inovação precisa de um tempo de maturação para a sociedade e para todo mundo querer experimentar e ver se funciona. Então, já fazia 30 anos que estava lá, né? Então, acho que está ficando maduro agora para nós realmente ser aceito, né, como uma tecnologia de transporte. Né? Aceitar que, mesmo que haja perdas, né, energéticas no aeromóvel, a perda que existe no aeromóvel é algum vazamento de ar que pode existir no duto. Né? Então, o máximo que tu vai jogar para a atmosfera é ar. Essa é assim, a nossa evolução enquanto pessoas que militam na área de transportes, né, e que buscam melhorias, enfim, né. Mas, assim, tirando esse parênteses assim todo, eu quero dizer, em nome da diretoria da Transurb, agradecer ao Otávio, a organização do evento, ao CREA, que nós temos assim uma gratidão eterna ao CREA, né? Porque nós ficamos aqui, nesse espaço que nós estamos, mais de 40 dias inundados. Nós não tínhamos nem como acessar, nós acessávamos de barco aqui no prédio. E o Mútua, na Dom Pedro II ali, e o CREA, foi que nos deu abrigo para toda a nossa área técnica da Transurb reunir diariamente, quando nós começamos a elaborar os primeiros diagnósticos, né, e os projetos de recuperação da Transurb. Então, foi na sede do CREA. Então, nós somos eternamente gratos assim, ao CREA, à Mútua, enfim, aos engenheiros, né, e nós recebemos acolhida naquele momento da nossa inundação aqui no trem. Então, agradecer, acho que foi um evento, como sempre, né, e cada vez mais, como eu disse também no primeiro dia que eu fiz a abertura aqui, que de todas as trocas que existe, a troca de experiência e de ideias é a melhor delas, né? Porque a gente não se desfaz da nossa e acrescenta ainda uma ideia nova. Então, a das trocas é a melhor, a troca de experiência, a troca de ideias, e é isso que se faz nesses eventos, né? A troca de conhecimento, troca de ideia, troca de experiência, né? E agora, eu que vim aqui para receber a bicicleta, já fiquei até com medo de ganhar uma bicicleta, pelo perigo do trânsito. Então, eu até vou, sabe, declinar, viu? Vou declinar. E assim, gente, nós, a partir de sábado, então, a Transurb, digamos assim, faz uma sua reestreia, né? A reestreia, porque depois de mais de ano, nós definitivamente vamos voltar a operar em horário integral, né? E por esse período todo, nós, como uma empresa pública, também sempre acabamos acompanhando os grandes eventos que ocorrem, né? Então, evento de futebol, evento que acontece de shows, né? A gente sempre estendia a nossa operação, apesar de que isso para nós é um custo muito grande, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos contratos, e muitas vezes as pessoas não sabem o que significa para nós estender a operação até a meia-noite, quando tem jogo na Arena, tem jogo no Beira-Rio, ou tem evento de shows, e que vem as demandas aqui, né? E a gente, por ser uma empresa pública, atende, porque é o nosso papel atender a população, mas, além do custo para nós financeiro, que significa atender um evento, tem um custo contratual, porque nós temos empresas contratadas aqui para fazerem serviço de manutenção na via, por exemplo. E nós temos uma janela de manutenção muito estreita, porque operando até às 11 da noite, nós temos trem circulando até a meia-noite. Então, a partir da meia-noite, que as equipes de manutenção podem ir para a via, sendo que às 4 horas da manhã eles têm que sair, porque já tem que começar a operar os trens que vão circular no turno das 5 horas da manhã. Então, nós temos uma janela muito curta, de 4 horas. Então, quando eu estendo a minha operação, eu vou até 1 hora da madrugada, 2, aquela equipe que tem que ir para a via já vai ter 2 horas de serviço, não vai render nada. E eu tenho um terceiro contratado que, se ele não trabalha, eu não pago. Eu não meço, ele não trabalhou, não produziu. Então, tem uma reação em cadeia esse atendimento, além do nosso custo, propriamente dito, né? Custo de energia, custo de pessoal, isso considerando que não haja nenhum tipo de depredação, que muitas vezes os eventos de futebol ocasionam, né? Depredações, quebras, enfim, né? Então...
Não, assim, ó, e a gente tem as estatísticas da demanda, né, do público que usa nesses eventos. Então, já levamos tanto para a Federação de Futebol, tanto para o Grêmio. Mas como existe uma granalização, a gente, quando atende evento na arena, tem que atender no Beira-Rio, mesmo que sejam demandas bem distintas, porque a distância, né? Se tu for usar uma analogia só do ponto de vista econômico, é mais econômico pagar um Uber para cada torcedor ir embora para casa, né? Do que botar o sistema a funcionar, sabe? Pela despesa que dá. Mas aí, como digo, nós somos uma empresa pública. Quando nós estávamos em processo de recuperação, vieram todas as reitorias das universidades aqui pedir para nós estender o horário, porque estava com problema de atender os alunos, né, no eixo ali, e a gente diz, olha, nós atendemos porque nós somos uma empresa pública. Porque se fosse uma empresa privada, ela ia fazer um cálculo. Quanto isso nos rende e quanto eu gasto para fazer esse transporte, né? E é assim que as coisas funcionam. E nós, Transurb, assim como a CBTU, nós somos as únicas empresas ainda que, infelizmente, permanecemos no tal de Plano Nacional de Desestatização, né? Então, se porventura esse programa for levado a cabo, provavelmente a empresa Transurb deixará de ser uma empresa pública, vai ser uma empresa concedida e provavelmente esse tipo de atendimento vai ser olhado sob a ótica financeira, né? Porque para o privado o que interessa é fazer o cálculo do custo-benefício das suas ações, né? E nós procuramos ver o lado social, nosso papel que não é uma relação só de financeira, né? Tem um papel social a cumprir e a gente procura cumprir. Estou colocando isso porque eu acho que é uma boa oportunidade de falar sobre esse tipo de situação, né? Porque, com certeza, agora a gente retomando a operação até as 23 horas, né, vai vir as demandas, né? Vem as demandas. E vamos combinar, esses eventos são eventos privados, né? São eventos privados. Né? Então, quem se dispõe a pagar R$500 para o ingresso para um show, né, poderia também se dispor a pagar um valor maior, né, pelo transporte para se deslocar. Mas, enfim, nós temos uma tarifa social, temos um papel social a cumprir, procuramos cumprir, né? Esse tipo de evento aqui para nós é muito importante, viu, Otávio? Porque também sai um pouco da bolha, assim, né, da questão só de nós pensar no transporte sobre trilhos, fala-se sobre a mobilidade, fala sobre todo, né? E que nós temos que acreditar ainda que temos chance ainda de sermos melhores enquanto sociedade, né? Então, tudo isso que a gente falou aqui, e todas as dificuldades que tem no trânsito, na bicicleta, na moto, no automóvel, no volume de despesa que tem, né, a sociedade tem com os acidentes, né, no trânsito, no caos, então, do trânsito, é um problema que a gente tem que evoluir, né? Nós vamos ter que ainda... Nós somos um país muito jovem, né, do ponto de vista enquanto humanidade, né, não temos 600 anos ainda, nós estamos, muitas vezes, querendo nos comparar com a Europa de 2.000 anos, né? Então, acho que nós temos que sempre acreditar que os nossos filhos, os nossos netos vão ser melhores que nós, né? E eu acho que estão sendo, né? Já tem uma consciência que já vem, por exemplo, eu sou de uma geração do interior do estado que sempre o automóvel foi sempre, né, o sonho de consumo. Eu já tenho 2 filhos que não querem saber de carro, né? Não faz sentido ter um carro, entendeu? Então, não fui eu que transmiti isso para eles, nos ciclos de convivência, chegaram a essa conclusão que é antieconômico, que não vale a pena, enfim, né? Então, acho que a geração que vem, a gente sempre quer acreditar que vai ser melhor que nós, né? Vai nos ensinar, né, a ser melhor. E pensar no coletivo, né? Eu acho que o coletivo é a saída, né? Não é o individual. Então, nós vamos retomar nossa operação e esperamos que a gente ultrapasse a casa de 100 mil passageiros dia, né? Que é uma cidade em movimento, né? Porque quantas cidades têm 100 mil habitantes, né? Então, nós vamos voltar. Hoje nós estamos transportando 90 mil passageiros por dia. E vamos voltar e queremos voltar, temos capacidade para isso, transportar mais de 100 mil, que é como uma cidade em movimento, né? Que se desloca nesse eixo aqui de Unicinos até Porto Alegre, de Novo Hamburgo até Porto Alegre. Então, assim, gente, em nome da diretoria da Transurb, mais uma vez,
queremos agradecer, né, a participação, a casa vai estar sempre aberta, né, e sempre que a gente puder participar de eventos de troca de experiência e troca de ideia, vamos participar, porque a gente sempre sai melhor do que entrou, tá? Muito obrigado. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos.
é um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA.